Ao longo do tempo, nós sempre temos ouvido falar sobre o decreto dominical. E curiosamente, muitas pessoas viviam com medo sobre o decreto dominical. E algumas pessoas pensam e pensavam que o decreto dominical é algo que está muito, mas muito além do nosso futuro e não do nosso presente. Hoje, queridos, vamos falar sobre o decreto dominical que chegou até nós em 2026. Curiosamente, muitas pessoas poderiam se questionar e dizer: será que o decreto dominical já está entre nós? Será que o decreto dominical vai acontecer esse ano? A verdade que eu digo é: o decreto dominical já está às nossas vistas. E é isso que hoje nós vamos falar com evidências bíblicas e também com evidências de notícias que hoje está a ocorrer em nosso mundo. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma notícia muito importante que eu quero aqui compartilhar com os meus queridos irmãos. Essa notícia nós acabamos de receber a partir da TV Liberdade Religiosa, assunto que ficou conhecido em toda a mídia social sobre a Heritage Foundation. A Heritage Foundation, ela propôs um dia de descanso uniforme, que aguarda de domingo como dia uniforme, ou seja, como um dia universal. Isso ocorreu quando? Essa informação ela foi divulgada no dia 8 de janeiro de 2026. A Heritage Foundation divulgou um amplo relatório de políticas intitulado Salvando a América ao Salvar a Família. Entre propostas sobre casamento, mídia e educação, havia uma e única recomendação: um dia de descanso uniforme, que é a guarda do domingo. Por que hoje nós temos que voltar a falar sobre a guarda uniforme do domingo? Primeiro porque a Bíblia diz que, queridos, não desprezeis as profecias. Mas hoje no mundo tem tantas pessoas que desprezam as profecias bíblicas. Mas esta é mais uma profecia que está se cumprindo aos nossos olhos e às nossas vistas. Eu quero compartilhar com os irmãos alguns comentários da irmã Ellen White. A irmã Ellen White ela é uma profetisa muito conhecida pelos adventistas, que é muito rejeitado pelos muitos cristãos e muitos religiosos no mundo lá fora. Mas em suas cartas, ou seja, em um dos seus livros, Eventos Finais e Grande Conflito, ela escreveu sobre o decreto dominical. E um dos seus comentários, ela diz o seguinte: por muitos anos temos esperado que seja promulgada uma lei dominical em nosso país, e agora que o movimento está precisamente diante de nós, agora nós nos perguntamos: o que nosso povo pretende fazer neste sentido? A irmã Ellen White, lá nos anos muito atrás, nos anos tão passados, ela relatou a respeito do decreto dominical, e ela disse que este decreto ele já está aos nossos olhos e já está diante de nós. E como nós acabamos de ler a nota informativa da TV Liberdade Religiosa, o decreto dominical ela já foi lavrada pela Heritage Foundation. E esse é o projeto para o ano 2026. A pergunta que seria é: irmão Rashid, você está a dizer que nós já estamos prestes para receber o decreto dominical? E a resposta é sim. Porque essa lei ela já foi lavrada e já está nas mãos dos Estados Unidos da América. Estados Unidos da América ela é a superpotência mundial na qual ela pode levar em consideração, ou seja, na qual ela pode levar a divulgar esse decreto dominical a nível mundial. E o que a Bíblia nos fala, ela diz que lá no livro de Apocalipse capítulo 13, nós encontramos a Bíblia falando que no fim dos tempos a besta vai se levantar e vai proferir palavras contra os santos e vai destruir os santos de Altíssimo, e não só, também vai querer ser como Deus e vai obrigar as pessoas a aceitar uma certa marca na mão direita ou mesmo na testa. O que isso poderia significar? Em Apocalipse capítulo 13, nós encontramos lá o decreto dominical. E é exatamente isso que vai acontecer em nosso mundo. E este é o projeto para o ano 2026. Significa que o decreto dominical ele já está muito próximo de nós. Ou seja, ele já está entre nós. O que falta é apenas entrar em vigor. Mas o que falta para que esse decreto dominical entre em vigor? Vai entrar em vigor quando os Estados Unidos da América aprovar essa lei e assinar essa lei. Agora veja mais um dos comentários que a irmã Ellen White ela escreveu para nós. Ela diz: durante a dispensação cristã, o grande inimigo de falsidade do homem ele fez do sábado, o quarto mandamento, um objeto ataque especial. Satanás diz:
eu atravessarei os princípios de Deus e capacitarei meus seguidores e porém de lado o memorial de Deus, o sábado do sétimo dia. Assim mostrarei ao mundo que o dia abençoado e santificado por Deus foi mudado. A maior luta que nós encontramos na história da humanidade é a questão da mudança da lei. E essa luta, ela vem sendo travada desde o tempo dos discípulos. E uma coisa que nós também temos que aprender com o comentário da irmã Ellen White, diz que o diabo ele não descansa. Ele está dia após dia trabalhando para mudar a lei do Senhor e para mudar o sábado e estabelecer o domingo como dia de guarda uniforme. E ele diz que levantarei meus seguidores. Quais são os seguidores que Satanás vai levantar nos últimos dias? E nós já estamos a ver esses últimos dias. Ele vai levantar pessoas influenciadas, líderes políticos, e ele vai levantar pessoas de alta influência para poder defender esse dia. E veja mais o que ela escreveu. Ela diz: este dia não perdurará na mente do povo. Apagarei a lembrança dele, porém em seu lugar um dia que não leve a credência de Deus. Um dia que não seja um sinal entre Deus e seu povo. Satanás ele luta para poder apagar a lembrança ou a memória da guarda do sábado na mente das pessoas, na mente do cristão. Tanto como no livro de Êxodo, capítulo 20, verso 8, nós encontramos o texto bíblico começando dizendo: lembra-te do dia do sábado para o santificar. A Bíblia já é clara em dizer lembra-te. Por que a Bíblia começa dizendo lembra-te? Porque Deus sabia que o inimigo vai fazer de tudo para apagar esse dia na mente dos cristãos. E veja mais o que a irmã Ellen White comentou a respeito desse dia. Ela diz que o Satanás, o inimigo de Deus, também vai fazer de tudo para apagar o sábado na mente das pessoas, na vida das pessoas, porque o sábado é o dia, é o sinal entre Deus e seu povo. De acordo com o livro de Ezequiel, capítulo 20, verso 20, nós encontramos a Bíblia dizendo: santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós. Então, o sábado é o sinal de Deus vivo. E quando nós guardamos o sábado, nós estamos a receber aí o selo de Deus. E Satanás, ele luta dia após dia para poder apagar esse dia nas nossas memórias. E não só isso, também um sábado, ele reflete o caráter de Deus e também o sábado revela Deus como Criador do céu e da terra. Por isso, lembra do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas no 7º dia é o sábado do Senhor seu Deus, porque nele o Senhor fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há. Significa que o sábado revela e apresenta Deus como o Criador. E a pergunta que nós podemos nos fazer é: o que nós devemos fazer quando a lei dominical ser promulgada, ou seja, quando a lei dominical entrar em vigor? O que nós precisamos fazer? Veja o conselho que a irmã Ellen White deixa para nós. Ela diz: é nosso dever fazer tudo que estiver ao nosso alcance para evitar o perigo que se aproxima, que é a lei dominical. É nosso dever sobre homens e mulheres de oração em todas as partes do país. Recai a grande responsabilidade de pedir a Deus que afaste essa nuvem do mal e conceda mais alguns anos de graça para trabalharmos para o Mestre. A Bíblia diz que é o nosso dever como cristãos, enquanto vai se promulgar a lei dominical, enquanto vai se aprovar a lei dominical, hoje, queridos, nós precisamos orar e nos entregar a Deus. É o nosso dever. Homens e mulheres são chamados neste momento a olhar para o céu, se colocar de joelho e orar. Não devemos ter medo da lei dominical. E a pergunta não deve ser: quando é que será o decreto dominical? A pergunta deve ser a seguinte: o que eu farei para poder permanecer quando o decreto dominical for levantado? Ou seja, eu estou preparado para poder encarar e enfrentar o decreto dominical? Essa deve ser a nossa pergunta de reflexão dia após dia. Por isso, querido, eu quero deixar uma mensagem clara para você. O decreto dominical, ele já está aos nossos olhos. E a Bíblia deixa claro que o tempo que nós estamos a viver é o fim dos tempos. E as coisas estão a acontecer de uma forma, parece normal para aqueles que não estudam a Bíblia. Mas nós estamos quase mesmo no término desse mundo. Esse mundo não vai mais muito longe, porque a Bíblia diz: depois de ser implementado a lei dominical, aí vem a grande tribulação. Depois da grande tribulação é a volta do Senhor Jesus Cristo. Significa, falta apenas 2 eventos para Cristo voltar. E a pergunta que fica é: será que você está preparado? Se você gostou do vídeo, não se esqueça ali de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Eu fico por aqui, te vejo e te espero no próximo vídeo.